Então vamos lá. O tema de hoje é dores passadas, ansiedade presente. Né? Eu acho que é super importante para a maior parte das pessoas que me seguem atualmente tem relações com ansiedade, tem alguma questão com ansiedade. E muitas das vezes a gente tem aquele drama, né? Eu não sei de onde vem a ansiedade. Eu não sei o que causa a minha ansiedade. É do nada, eu estou dormindo e acordo ansiosa. De onde veio? Eu estava ótima até começar a ficar ansiosa. Então, quando a gente começa a olhar um pouco no processo de terapia, uma das causas mais que estão ali latentes o tempo todo, né? Principalmente em quem tem TAG, né? Que é o transtorno de ansiedade generalizado, que é aquele estado de ansiedade mais crônica, né, que não foi gerada por um fator só, mas é um estado ansioso que a gente leva pela vida fora, tem relação com a nossa vida. Aliás, eu acho que é importante a gente pensar a nossa vida passada, né? Infância, adolescência, momentos quando a gente ainda é muito frágil, né? Então todas as vivências são mais marcantes porque a gente ainda está muito vulnerável, não tem tanto recurso emocional e psicológico para administrar as situações que surgem. Por isso que é tão importante, né? É aquela fase da vida que a gente está construindo a nossa identidade, que a gente está descobrindo quem é, que a gente tem uma necessidade de aceitação, que a gente quer ser visto, quer ser amado, quer ser querido, quer ser gostado pelo outro. Então isso tudo vai ter um impacto na gente enorme. E é impressionante como situações vividas, dores passadas, traumas... Aliás, se a gente for pensar, é impossível a gente ter uma existência sem dor. Eu falo isso sempre para vocês, né? Viktor Frankl, o fundador da logoterapia, já fala que é impossível uma existência sem dor. E é impossível uma existência sem algum nível de trauma, né? Claro, tem os traumas mais graves, né? Por exemplo, sei lá, violência sexual, violência verbal, violência psicológica, violência física, né, de crianças que apanharam, blá blá blá. Essas obviamente vão gerar sequelas emocionais. Mas sem falar dessas óbvias, às vezes tem situações que a gente vive, que a gente passa, e que a gente tenha, não que tenha sido um grande trauma, mas a gente registra como uma dor, e aquilo vira um trauma, né? Às vezes um dia que você ficou esquecido na escola, não é um fator tão relevante, mas aquilo foi suficiente para você experimentar uma situação de dor que você depois passa a reviver em outros momentos. E eu sempre falo, né, quando a gente trabalha com paciente, a gente não vai em busca da verdade, é a verdade do sujeito. Né? Às vezes o sujeito, sei lá, presenciou briga, não foi nem com ele, mas ele está ali presenciando e aquilo vai gerar, né, um registro psíquico nele, que pode ser um registro de dor, um registro de trauma, e que vai trazer depois as sequelas emocionais e psicológicas na vida adulta, né, inclusive nas relações, na autoconfiança, na insegurança. Isso vai aparecer de diversas formas. E aí a gente pensa, então qual é a relação com a ansiedade que eu estou vivendo agora, né? Agora eu sou uma pessoa ansiosa. Normalmente, quando a gente vai procurar terapia, é porque a gente percebeu, ou teve uma crise de ansiedade, ou está vivendo um momento de angústia, e a gente associa ao momento presente. Né? Normalmente, às vezes tem, né, aquele gatilho, né, daquela causa presente, alguém que, sei lá, uma situação de pressão no trabalho, uma situação difícil no relacionamento, né, um divórcio, uma traição, sei lá. Situações de vida atual, sim, geram também ansiedade. Mas aquelas dores mais difíceis, né, que a gente tem mais dificuldade de superar, que a gente sente ali, que geram realmente um mal-estar, quando a gente vai ver, tem uma raiz um pouco mais profunda. Né? É como se fosse um iceberg no oceano. O que a gente vê é aquela pontinha, né? Tipo, eu tô ansiosa. E o que tem embaixo, ó, né? Tem muito mais coisa ali no nosso inconsciente, no subconsciente, registrado na nossa própria história. Então, é importante que a gente não minimize e nem desqualifique situações. Mas isso foi uma besteira, isso aí já está superado. Será? Muitas vezes a gente... E aí eu quero trazer para vocês exemplos práticos para vocês poderem entender. Entendi, mas como que eu vejo isso na vida? Então... Pode ter, por exemplo, uma criança que sofreu, sei lá, os pais se separaram, a criança era muito pequena, e naquela brigaiada dos pais, a criança acaba ficando um pouco ali sozinha, ela pode ter tido uma vivência de um desamparo muito grande,
pode ter se sentido ali frágil, vulnerável, e aí ela pode, por exemplo, trazer uma insegurança na vida dela, nos relacionamentos. Aquilo pode trazer para ela a sensação de que as pessoas são instáveis, que ela pode, sei lá, aquilo pode gerar uma ansiedade. Eu, por exemplo, aí eu gosto sempre de me trazer como exemplo, que eu acho que vocês começam a perceber que é possível, né, a gente ter vivido alguma experiência traumática ou ter vivido situações de ansiedade e superar, né? Então, eu era uma criança muito medrosa. Pensa na criança medrosa, que tinha pesadelo, que tinha medo de ser assaltada. Eu tinha um tanto de medo, de fantasias, onde eu estava sempre muito vulnerável. Mas eu vivia num lar extremamente instável, né? Os meus pais tinham um relacionamento complicado, eles eram muito instáveis, muita briga, né? Não tinha violência física, mas tinha, sabe, aquela gritaria, bateção de porta. Tanto que hoje em dia eu tenho horror com grito. Eu não sou uma pessoa que grita. Vocês nunca vão me ver gritar. Eu nunca gritei com meus filhos, eu acho. Eu não grito com elas. Assim, nunca é exagero, né? Nunca é muito tempo, mas assim, eu não me lembro. Se você perguntar para elas sempre vão falar que eu sou super calma, porque eu não grito. Eu acho extremamente agressivo. É uma coisa mas aí não é a vivência delas, essa é a minha vivência. Eu lá atrás vivia num lar onde tinha muita gritaria, e aquilo era um negócio que me gerava uma insegurança tremenda, e foi me deixando ansiosa. Eu era uma criança ansiosa, porque quando você se sente insegura, com muito medo, a ansiedade é muito associada com medo, né? Quando eu tenho muito medo, eu sinto que eu não sou capaz de lidar com alguma situação. É claro que aquilo vai me dar ansiedade, eu tô com medo, eu tô achando que alguma coisa vai acontecer, né? Os meus pais tinham isso, vai separar, não vai separar, tanto que eles se separaram na minha adolescência, e nenhum dos dois está vivo atualmente, mas na época que eu era criança, era aquela briga, aquela coisa, separa e volta, e aquilo me gerava uma ansiedade enorme. Então eu fui crescendo uma pessoa ansiosa, hiperresponsável, porque eu sempre ficava com receio de que alguma coisa pode acontecer e eu tenho que estar pronta. Eu estava sempre muito amadurecida antes da hora, o que não é bom porque isso gera ansiedade, né? A pessoa que se preocupa. Eu tinha preocupações que não eram para uma criança ter. Eu tinha preocupações de, meu Deus, e se eles se separarem? Mas como é que vai ficar? E a situação financeira? Sabe, tipo, não é uma preocupação que uma criança de 7, 8 anos está tendo. Por que que não é? Porque ela não tem recursos para entender os desafios da vida adulta, ela não tem, aí a gente fantasia. Quando a gente não entende uma situação por completo, a gente preenche as lacunas com fantasia. É o que eu penso, é o que eu sinto, é o que eu imagino daquela situação, que eu vou preenchendo aquelas lacunas daquilo que eu estou vivendo ali. E aí, na vida adulta, eu me tornei uma pessoa, tem um lado bom, né, de buscar uma estabilidade a todo preço na minha vida, né? Eu tenho uma relação tô com meu marido há 26 anos, eu tenho um emprego estável, eu sempre falava, gente, eu preciso de estabilidade para eu me manter segura, porque a instabilidade me gera insegurança e ansiedade. Esse é um caminho saudável, né, até para lidar com uma situação traumática. Eu fui buscando não repetir esses padrões, eu tinha clareza daquele padrão do que eu não queria fazer, né? Mas apesar de ter essa clareza, é claro que de vez em quando a gente se pega caindo em alguns padrões que a gente mesmo acha que não poderia ter. A gente percebe, eu percebo e percebia, né, a ansiedade vindo na minha vida em muitas situações. E aí, às vezes, do nada, eu estava ansiosa. É do nada? Ou foi uma experiência, eu aprendi que o mundo é perigoso, que as pessoas são instáveis, que eu não posso confiar, que pode ser que eu tenha que me virar, pode ser que eu tenha que lidar com alguma situação que eu não esteja pronta, né? Esse é um aprendizado que eu trago lá da infância, lá da minha infância. Então, eu estou trazendo uma situação que é um trauma, mas não é um trauma grave, né? Porque os traumas graves, mais uma vez, violência sexual, por exemplo, eu sempre falo isso para vocês, eu acho que é o pior trauma que uma pessoa pode passar. Aquilo vai repercutir nela o resto da vida, e de uma maneira bastante intensa. Então são pessoas que vão precisar de tratamento psicológico, via de regra. Eu já peguei muitos e muitos casos assim, de mulheres e homens, né, que passaram por situações assim e que
enfim, aquilo mexe com a autoestima, mexe com tudo, mexe com muita coisa. A pessoa apresenta quadro de depressão, de ansiedade. Se vocês forem ver aquele programa, como era o nome? Quilos Mortais, né? Que era um programa, nem lembro o canal, um desses de assinatura que passa, daquele médico, né, meio grosseirão, que acompanha as pessoas com obesidade mórbida, com mais de 200 quilos, aquelas coisas de americano, né, das pessoas muito imensas. 100% dos casos tem situação de violência sexual. Dos que eu vi, 100%. Eles retratam alguma situação de violência na infância. Então, assim, a gente vai trazer para a vida trauma. Quando é um trauma muito grave como esse, a gente vai ter transtornos mentais mais graves, né? A gente vai passar por situações mais graves. Mas, tirando esses casos óbvios, né, a gente pode trazer como essa minha situação, que não chega a ser uma situação, não é uma situação excepcional, é uma situação comum, né, para a criança que passa por situação de casal que se separa. Isso é uma situação comum. Né, isso, infelizmente, né, porque, enfim, né, não é uma coisa legal para uma família passar por um divórcio, é sempre uma dor, né, não tem como. E no meu caso, essa dor foi lida para mim como insegurança. Eu não posso contar muito com as pessoas, né? Porque eu vi aquele ambiente de pai e mãe brigando, um mais instável do que o outro, ficava, meu Deus. E aí a gente vai tentando administrar isso e aquilo vai repercutir na vida, pela vida afora, né? Então é importante que a gente consiga fazer essa leitura para poder ressignificar essas coisas. O que é ressignificar? Por exemplo, eu identifiquei de onde uma das possíveis raízes, né, porque nunca é uma coisa só, mas uma das possíveis situações que eu vivi na minha vida que foi me gerando a pessoa ansiosa que eu fui me tornando. Só que como é que eu lido com isso? Eu tenho que olhar para essa história e pensar, eu não sou mais uma criança. A dor que eu vivo hoje não é uma repetição daquela dor vivida. A gente nunca repete, literalmente, o que passou, porque a gente nunca é o mesmo. Isso eu acho que é um caminho super importante de saúde para a gente pensar. Nós nunca somos os mesmos. Né? Tem a frase de um filósofo que fala, a gente nunca entra no mesmo rio, porque o rio nunca é o mesmo, já que as águas correm, e eu nunca sou a mesma. A gente sofre micromudanças ao longo do nosso dia, né? Assim, com os encontros que a gente tem, com as experiências que a gente vive, com as situações, com tudo, a gente vai sofrendo micromudanças, só que a gente só consegue ver, né, uma mudança grande a partir de um intervalo de tempo maior. Então, é impossível repetir uma situação literal do que era. O que a gente acaba repetindo é um padrão que a gente aprendeu, e é como se quando eu vivo hoje uma situação de insegurança, eu sou lançada naquele mesmo buraco. O trauma é como se fosse um buraco, eu estou andando, aí de repente vem um buraco, puf. Eu caio lá de novo, aí eu tenho que sair. Aí eu continuo andando, puf, vem outro buraco. E é como se a gente retornasse naquilo, retornasse. E o que eu estou dizendo é, a gente não retorna. A gente não retorna. A situação pode ser parecida, mas não é a mesma. Eu não tenho mais 7 anos, eu não tenho mais 10 anos. O que eu vivo hoje é diferente do que eu vivi. Não é uma repetição. Então, quando a gente olha para isso dessa forma, você já começa a perceber que, bom, eu tenho que entender as coisas de um outro jeito, né? Eu tenho que dar um outro lugar para essa dor que eu estou vivendo agora. Eu não posso jogar naquele pacote da dor de sempre, né? Tipo, retornar para aquilo. E é engraçado que a gente percebe quando é uma dor que mexeu e cavucou em alguma coisa lá de trás, é quando é, por exemplo, uma reação desproporcional aos fatos. De repente acontece alguma coisa na tua vida que mexe com você, mas te dá um ódio, mas te dá uma... Aí você pensa, gente, por que eu estou sentindo isso dessa forma tão intensa? O fato atual não justifica. O que aconteceu agora não justifica esse ódio que eu estou sentindo. Esse ódio é como se fosse ali, é uma caixa preta ali de emoções que estão ali e que você reativa com algumas situações atuais. Né? Eu reativei aquela dor lá de trás. Então, o que a gente precisa fazer então, né? Porque todos nós temos essa caixinha, né, que tem as dores. É entender que, primeiro, olhar para essa história, tentar entender, dar uma outra leitura para aquilo que a gente viveu. A gente não vai mudar a história, não tem como. Mas a gente olhar para aquilo e pensar, nossa,
né? Eu não preciso me sentir, eu não estava desamparada. Eu não fui uma criança que foi negligenciada propositadamente. É porque a situação estava caótica. Os meus pais eram instáveis, né? Assim, meu pai tinha N problemas de personalidade. Então, assim, a situação ali era uma situação... E não tinha a ver comigo, né? Não era contra mim. Né, nem a meu favor, mas não era nada comigo, era uma outra situação de um casal que tinha dificuldades e tudo mais. Então a gente começa a olhar para essa história e começa, sabe, a colocar, né, as emoções nos seus devidos lugares. E aí você pensa, essa ansiedade que eu tenho hoje, que me deixa insegura, que me deixa frágil, que me deixa, sei lá, que eu vejo uma situação e aquilo me dá um negócio, é diferente. É diferente. Hoje eu posso olhar para alguma situação e falar, não, peraí, né? Por que eu estou me sentindo assim? Que outra forma eu tenho para lidar com isso? E isso é muito possível e necessário. Aí já vou trazer os meus traumas e depois posso até pensar em algum exemplo de paciente, porque eu não queria trazer de paciente para não expor, né? Por mais que eu, obviamente, nunca vou dizer nome, nunca disse de ninguém, mas tem situações até que estão muito frescas na minha mente de pacientes, mas eu não queria que talvez eles vissem e se sentissem desconfortáveis, né? Então eu falo de mim. Por exemplo, meu pai era uma pessoa, como eu falei, do grito, que eu tenho horror de grito. Meu pai sempre gritou muito, né? Eu tenho quase certeza que meu pai era um bipolar não diagnosticado. Então quando ele era bom, ele era ótimo, e quando ele era ruim, ele era péssimo. Ele gritava muito. E era muito autoritário. Muito. Daquele assim, a gente, tipo, cala a boca que eu não quero, você não tem que falar. Né? A gente tentava argumentar e ele vinha, sabe? Não com violência física, não. Mas com violência verbal, né? Do tipo, cala a boca, você não tem que falar. E batia a porta, eu já disse que não, não é não, sabe? Uma coisa assim. E eu lembro de sentir até um tremor interno quando ele fazia essas coisas. Sabe quando você treme por dentro? Olha que coisa maluca, né? E aí, para mim, por exemplo, foi muito desafiador entrar para a polícia. Por quê? Porque ela tem uma hierarquia rígida, onde a gente tem que calar a boca, entre aspas, né? Onde a gente muitas vezes não tem como se posicionar muito, né? Não tem muito espaço para argumentação, é uma estrutura rígida, hierárquica, e muitas vezes é assim, é ordem. Por quê? Porque é ordem, cumpra, né? E eu lembro daquilo soar tão agressivo para mim, principalmente naquela época mais boba, que eu acho uma bobagem, que é do treinamento militar, né? Que é aquela coisa de te enquadrar na marra e tal, né? E aquilo para mim era extremamente agressivo, era desproporcionalmente, era um incômodo desproporcional. Eu tinha muita raiva, muita. Não daquela pessoa, que, né, não era de alguém especificamente, eu tinha raiva de ter que cumprir ordens. Eu ficava, mas por quê, sabe? Aquela coisa da argumentação, de não querer aceitar. Por que que aquilo me tirava do meu eixo, assim? Eu lembro nessa época de formação, quantas e quantas vezes eu acordava de manhã e falava pro meu marido, eu não quero mais ir. Eu não quero mais ir, não tô gostando, não tá dando pra mim, eu não nasci pra isso, né? Assim, era um sofrimento, um sofrimento. E eu lembro que assim, meu marido acordava comigo 5 horas da manhã, ficava tomando café, me acalmando, não, calma, isso passa, é só esse período, vai ser bom pra você depois, blá blá blá, enfim. E aí, passado a fase, obviamente, tô lá 15 anos, né? E as coisas foram superadas. Mas eu tô trazendo o exemplo do quê? De uma dor passada, de um pai autoritário, que me gerou um ranço tão grande de autoridade que eu tenho dificuldade com autoridade. Com autoridade não, com autoritarismo, porque eu sou uma pessoa bem enquadrada com muita coisa, né? Assim, com lei, com tudo, imagina. Mas com autoritarismo, né? Essa é uma dor que me gerou essa situação, assim, de eu não consigo administrar isso com tranquilidade. Né? Então, qual é a grande questão? Eu saber disso. Primeira coisa, o que eu estou vivendo agora é diferente, eu sou uma mulher adulta. Né? A pessoa que está falando comigo não é meu pai. Eu não tenho que calar a minha boca e ficar tremendo por dentro, não é assim que funciona. A gente aprende a ter outras reações mais maduras e adequadas àquilo que está acontecendo. Né? Então, quando você tem essa clareza de não, sabe, de sentir aquele ódio e depois você pensar, sabe, respira, não é para tanto. Né? Não mistura as coisas, não vamos misturar. A gente tem que conseguir olhar para isso, ter um pouco mais de clareza, e aí a gente consegue fluir mais. A gente vai, largando aquele peso para trás. Quando a gente começa a olhar para isso e pensar, não é para tanto, não é disso. Essa é uma relação muito direta, que é fácil de fazer. O problema é quando essa relação não é tão direta. É quando vem uma situação
mas inconsciente. Quando eu começo a pegar caminhos da minha vida para lidar com as minhas questões que eu não percebo, que trazem raízes lá de trás, né? Por exemplo, eu tenho paciente que já chegou para mim, eu tenho ansiedade por isso, por isso, por isso. Aí trouxe algumas situações, né, do dia a dia, ansiedade disso, ansiedade daquilo. E aí quando a gente foi puxando, aí você vai vendo assim, sabe, parece que vai puxando um fiozinho, de repente vem desembolando tudo, né? Tá tudo ali, né? Aí começa a surgir, não, na verdade, aí começa a trazer situações da infância que foram gerando aquela insegurança, aquela ansiedade ao longo da vida que foi aparecendo de diversas formas. E a gente vai, eu já falei isso para vocês, a gente vai criando estratégias ao longo da nossa vida para ir driblando essa ansiedade. Né, a gente vai achando que superou. Não, aquilo está resolvido. Olha, eu fiz isso, eu fiz aquilo, né, eu vou criando defesas, a gente vai criando defesas, a gente vai buscando caminhos, né, e aí de repente eu começo a me compensar de um monte de coisa. Né, eu posso achar um caminho não saudável para lidar com dores que eu passei. Com dores. Quando a gente fala em traumas, dores, pode ser dor, decepção, perdas importantes, mágoas que a gente não consegue superar. E aí a gente vai virando aquela caixinha de dor, né? Aquela caixinha cheia de emoções negativas, né? Eu tinha uma paciente assim, que ela era muito raivosa, assim, muito, sabe? E aí quando a gente foi trazendo, a gente foi vendo que na verdade toda aquela raiva que ela carregava era uma defesa. Foi o modo que ela conseguiu para sair de uma família que era extremamente disfuncional. Né, assim, de muito abandono afetivo. E aí o que ela se tornou uma pessoa de fibra, sabe? Aquela pessoa que luta, que briga pelas coisas e que não deixa passar em branco e que se vira, é faca no dente e sangue no zóio, né? Assim, a pessoa vai ali não se deixando abalar. Ela liga, como eu falo, ativa o modo sobrevivência, porque se ela for olhar para aquele tanto de dor que ela carregava, porque é um poço de dor, é história assim de muita, muita tristeza, vocês não têm noção assim, né? Eu não quero trazer detalhes para a pessoa, sei lá, se me ver não se sentir ali exposta, mas assim, situações que você vê assim que, sabe, emociona de pensar uma criança passando pelas situações que ela passou, de abandono afetivo, né? Não é violência sexual, abandono, de negligência, de maus tratos, né, assim. Se ela olhasse para aquilo naquele momento, sei lá, com 20 anos de idade, ela ia sentar no meio-fio e chorar. Ela ia paralisar a vida dela. Ela ia entrar num desespero. E aí, para não olhar para essa caixa de dor, o que ela teve que fazer? Ativar o modo sobrevivência, que é: eu não tenho ninguém, então eu tenho que me virar. Eu vou correr atrás do meu e é isso, faca no dente. Eu vou lá, vou encarar, vou enfrentar. Então, era uma pessoa assim, que hoje tem eu falo, nossa, de onde ela veio, de onde ela chegou, tá maravilhosa, maravilhosa. Mas quando ela está lá na frente e aí viu que teve uma aceleração tão grande, aí uma ansiedade absurda, aí acha que a ansiedade é só do trabalho. Eu estou ansiosa assim porque eu tenho muita pressão no trabalho, por exemplo. Aí a gente começa a ver, só no trabalho, mas como é que é isso? Muita ansiedade. Nossa, ela é um caso, assim, de uma mudança, assim, não só ela, né, gente? Graças a Deus, meus pacientes todos. Quando a gente olha de onde eles partiram, para onde eles chegaram, é uma diferença absurda. Essa paciente, ela acordava de madrugada, ela não conseguia dormir, ela chorava no banho, sabe quando você está ali se afogando em você mesma? Que é uma sensação de estar afogando no seco, né? A pessoa ansiosa está ali afogando no seco, é horrível. E aí quando você vai enxergar, tipo, eu não vou tratar, se eu tratar na terapia pensando, bom, então o problema é teu trabalho, vamos tentar resolver isso aqui. Mas quando a gente vai pegando e vai vendo o tanto de história de dor que ela carrega, gente, uma hora a conta chega. Né? Aquilo que não sai pela boca vai para o corpo, a gente adoece do corpo, né? Eu tenho uma paciente agora, que eu até falei, nossa, você não está bem, daqui a pouco você vai ficar doente, daqui a pouco você vai ficar doente fisicamente. Aí ela falou, você acredita que eu já estou? E aí começou a me contar outras situações. Então assim, a gente paga um preço. Não falar de um problema não faz ele desaparecer. Não tocar naquela caixa de dor não faz a dor sumir. Seria maravilhoso se fosse assim, página virada, eu não quero mais ouvir falar. Não é assim, né? E aí, assim, hoje, essa paciente que teve essas histórias tão pesadas na infância, na adolescência,
é uma mulher de fibra, maravilhosa. Ela ativou esse modo sobrevivência e foi fantástico. Mas agora ela tem outro trabalho, que é o que a gente faz na terapia, e hoje ela está muito melhor, que é desativar esse modo tão raivoso, porque não precisa mais. Hoje você não é mais aquela menina. Você não precisa estar lutando. A guerra acabou. Hoje é hora de... deixa eu respirar aqui. Agora eu tô num terreno seguro. Agora eu posso, respirar com calma. Eu não preciso mais brigar contra a vida. Eu não preciso mais. Eu posso desativar esse modo briga, né? Eu não preciso estar brigando contra a vida o tempo todo. Eu posso só viver. Agora eu posso, vamos fluir. Eu já passei daquela tempestade. Né? E aí é lógico, muita coisa ainda volta, né, dessas histórias e tudo, mas você consegue olhar para isso e até se acolher. A gente olha para aquela criança que a gente foi e pega no colo um pouquinho, sabe? Tipo, nossa, meu Deus, eu nunca tinha parado para pensar. Nossa, eu nunca tinha olhado por esse ângulo. Nossa, aí quando você olha, você sabe, foi difícil, né? Aí você olha assim, sabe, se acarinha um pouquinho, né? Foi difícil. Mas eu tô aqui. E daqui pra frente eu não preciso mais brigar com nada. Eu posso soltar minhas armas aqui um pouquinho, tentar respirar e retomar a vida agora com mais leveza. A gente vai tirando essa carga, sabe? Vai tirando. Então, quando a gente pega a ansiedade agora, eu tô ansiosa porque no trabalho tá, pauleira e tal, eu só quero que você me ajude aqui, que eu quero voltar, né? A pessoa que vai na terapia, ela não quer fazer esse processo, não, isso aí já passou. Eu quero só que você aperte esse parafuso aqui para eu continuar, eu tenho que continuar a vida tá aí, eu não posso parar, não posso sentar no meio fio e chorar, né? Então, quem vem na terapia não vem para fazer esse passeio todo, escarafunchar na história, não. Você vem aqui, tipo, conserta só essa peça aqui para eu continuar. E aí, calma, aí a gente, para, respira, vamos buscar novos modos de viver e de funcionar, que sejam menos desgastantes, que te poupem mais, né, de tanta dor, porque quando você é movido, né, por exemplo, com essa raiva, é um movimento que eu falo, a raiva é produtiva, ela te joga pra frente, né, é melhor você sentir raiva do que se entristecer, que você fica ali mais quietinha. Então a raiva, ela é produtiva, ela te bota pra frente. Mas gera um desgaste gigante, e a gente pode enxergar o mundo um pouco mais colorido, né, e eu tava... Deixa eu só beber uma água, gente, desculpa. Eu falava muito isso para pacientes, né? Eu falava, eu tenho a impressão que o teu mundo é preto e branco. E ela super concordava com isso. Eu falei, falta um respiro. A tua vida é muita luta. É muito... porque isso, porque aquilo, sabe? E eu fiz, eu resolvo, e eu faço e acontece, e é aquela coisa assim muito... escreveu, não leu, o pau comeu, sabe? Não tem muito espaço pro lúdico, pra leveza, sabe? Pra doçura. Faltou doçura, mas faltou mesmo. Faltou lá atrás para ela, né? A vida foi amarga. A vida não foi doce. A vida foi dura, amarga, difícil. E aí ela aprendeu, azeda muitas vezes, né? E aí agora, né? Hoje a gente já tá num outro momento. E a gente morre de rir. E ela traz, né? Muito mais doçura pra vida, né? Eu falo, a gente tem que botar um açúcar aí. Chega, né? Vamos tirar essa carga, sabe? E é claro que isso é um processo. É um processo que é maravilhoso quando a gente vê chegar lá do outro lado, mas enquanto você está atravessando, é penoso. Eu lembro uma vez que ela me falou, nossa, hoje eu quase desmarquei a consulta. Nossa, eu lembrava de você e pensava, meu Deus, eu preferi ir no dentista arrancar um dente. Que ela é engraçada, ela tem humor, né? Aí eu ficava rindo, eu falei, meu Deus, obrigada pela comparação. Você preferir ir pro dentista arrancar um dente do que vir para sua terapia. Porque a terapia não é um processo simples e leve, né? Quando a gente vai fazendo esse giro lá para trás, que a gente não quer, ninguém quer. A gente quer, não, isso não me importa, isso não tem mais nada a ver comigo. Isso já passou, não passou, tá aí dentro de você. Né? Se tivesse passado, não estaria impactando a tua vida desse jeito. Ninguém volta no passado só para sadicamente sofrer, não é isso. É porque não passou. Tá aí, aquela ferida lá de trás que tá sangrando até hoje. E às vezes a gente sangra em cima de pessoas que não tem nada a ver com a história.
né? A gente traz uma dor, uma outra pessoa feriu a gente, machucou a gente, deixou a gente com aquela dor, e a gente sangra em cima de pessoas que não tem nada a ver com isso, e fica, meu Deus, né? Então, passar por esse processo é super importante, né? Eu acho que deu para exemplificar um pouco para vocês, né, de como que essas coisas vão acontecendo e como que elas vão deixando marcas, né? A gente tem marcas, algumas já são cicatrizes, né? A cicatriz é o quê? Uma ferida que foi curada e tá ali, ó, tem uma cicatriz aqui, outra ali, a gente vai tendo. Outra não, é aquela feridinha que parece que a gente cutuca, na hora que faz a casquinha a gente vai lá, ó, o negócio não para. E a vida inteira aquela ferida aberta. E é essa ferida que a gente tem que cicatrizar. A gente vai olhar para ela, vai falar, vamos tratar isso aí? Deixa eu dar uma olhadinha aqui, chega aqui para eu dar uma olhadinha aqui. Olha aqui, ó, não adianta, vamos olhar isso, né? Vamos tentar tratar isso. Vai ficar marcado, porque faz parte da tua história. Mas é uma cicatriz, não dói, não incomoda, não sangra mais. É muito esse processo, né? Então, eu sempre falo que o processo, eu acho a terapia uma coisa linda, eu acho lindo de ver, né? Quando a gente pega assim, você fala assim, olha só que coisa linda, né? Olha de onde a gente partiu, olha como que a coisa foi, e olha onde a gente está chegando, que coisa linda de se ver. Mas não é gostosinho, não é gostosinho, não é indolor, muito menos indolor, né? Muito menos indolor. Às vezes o paciente traz questões assim que nunca falou para ninguém, né? Tipo, eu teve uma paciente há pouco tempo, olha só, esse é um bom exemplo, lembrei agora. Uma paciente querida que eu acompanho há anos. E é uma paciente que tem doença psicossomática, né? Porque quando a gente não verbaliza, aquilo tudo que a gente passa vai para algum lugar. E ela tem doença psicossomática. E é impressionante como piora quando ela não está bem com alguma questão psicológica, né? Não tem como. E é uma paciente psicossomática que eu atendo, já conheço bastante a história, né? Já está comigo há bastante tempo. Mas há pouquíssimo tempo ela veio me contar um episódio muito grave da vida dela, né? De uma situação que ela passou e que ela falou para mim, e ela chorou muito nessa sessão, porque ela falou, eu nunca falei isso para ninguém. Aí você fica imaginando, olha o tamanho da dor que é carregar esse segredo, que é uma situação que ela viveu e que ela não teve culpa de nada, e que ela trazia essa dor nela a vida inteira, que foi uma situação que ela tem 40 e poucos, ela viveu isso com 20 e poucos anos, 20 anos, sei lá. E ela traz aquela dor, o fato dela não falar disso para ninguém não fez isso desaparecer. Aquilo volta nela de alguma forma, porque, e olha que coisa maluca como é a mente da gente. Ela sofreu essa dor, ela teve esse problema, né, que ela passou, e depois, eu vou falar o problema, porque enfim, né, ninguém vai saber nem quem é a paciente, mas ela teve que fazer um aborto. E depois daquilo, ela passou por muita situação difícil, pessoal, difícil, assim, financeira. Ela disse que chegou a passar fome, assim, uma situação muito difícil, financeiramente. Uma menina brilhante, super inteligente, hoje está bem, graças a Deus, mas naquela época. E aí ela falou que aí eu falei, mas por que você não pedia ajuda para alguém, né? Naquele momento que ela estava ali passando necessidade, que ela tinha ido fazer faculdade numa outra cidade e tudo mais. Aí ela falou, porque eu achava que eu merecia. Eu merecia passar por aquilo, pelo mal que eu tinha feito. Olha que maluquice. E ela me fala isso aos prantos, né? Que ela se punia, ela se castigou. Ela teve uma atitude que ela, enfim, não teve alternativa na época. Ela se culpou tanto por aquilo que depois ela passou muito perrengue, sem pedir ajuda para ninguém. Porque ela achava que merecia passar por aquilo. Porque ela se castigava, não pedindo ajuda. Né? Porque ela achava que era, sei lá. Então, olha o tipo de coisa que a gente faz com a gente. Né? Porque são dores que a gente vive, que a gente não consegue lidar, que a gente paga um preço alto pelas consequências do que a gente faz, e a gente ainda piora ainda mais, né? Porque ela, além de pagar o preço, porque sempre paga, né? Quando a gente faz alguma coisa que é muito difícil, passa por uma situação difícil, é lógico que aquilo vai trazer uma dor. E ela se submetia, ela mesma se colocava numa situação ainda pior, né?
como se fosse um castigo. E ela trouxe isso ao longo, isso tem mais de 20 anos, ela trouxe isso ao longo da vida. Então, muitas situações que ela passava achando que merecia passar. Ela achava que merecia passar por aquela dor, em função de tudo que ela tinha vivido. Olha que maluquice. E é lógico, numa sessão, quando ela traz isso, é uma sessão de muito intensa, muito forte, ela chorou muito. Mas, gente, você imagina o tamanho do peso que ela tirou de dentro dela. Vocês imaginam o que ela arrancou de dentro dela, quando ela compartilha aquela dor tão intensa, aquela culpa, porque tem muito da fantasia, tem muito do que a gente imagina, do que a gente cria. E quando alguém fala, calma, não, mas espera aí, olha o cenário que você tinha, olha a situação que você estava vivendo, como isso, como aquilo. A gente vai olhando para aquilo, aí a pessoa vai tendo um olhar um pouco mais afastado, ela vai tendo uma outra perspectiva daquilo que ela viveu. Ela não tem como desver, ela não tem como não ter vivido. Já viveu, aconteceu. Mas o que ela faz com aquilo? Ela carrega aquilo pela vida fora como uma dor, um trauma, uma coisa imperdoável que fez ela pagar muito caro com a saúde dela. Hoje ela tem uma doença psicossomática. Que tem relação não só com essa, com outras N situações que ela passou muito difíceis na vida. E aí você pensa, meu Deus, Meu Deus, por que a gente vai fazendo isso, Por que a gente não se perdoa, por que é tão difícil? E lógico, como que ela chega para mim? Ansiedade, era a queixa número 1. E aí depois da ansiedade a gente vai escarafunchando, e a coisa vai chegando em outros pontos. A gente vai vendo que a ansiedade é a ponta do iceberg. O negócio que está ali, ó, é muito maior. Muito maior. Então a gente precisa, e isso é possível e é necessário, olhar para essas dores, entender essas dores. Não é negar, porque negar a dor não faz ela assumir. Eu repito isso diariamente com vocês. É olhar para essas dores, acolher essas dores, perdoar os nossos erros do passado, soltar o que a gente viveu, o que viveu, a gente viveu, passou. É soltar um pouco, É não eternizar um sofrimento. Porque quando a gente vive uma dor e não consegue se libertar dela, a gente eterniza aquele sofrimento. E aí a gente passa a ter crise de ansiedade, transtorno de ansiedade, uma hiperresponsabilidade, muita culpa, muito mal-estar. Isso prejudica a nossa saúde mental em vários níveis. Então, quando a gente fala que as dores passadas, a ansiedade presente, é exatamente isso. Coisas que a gente vai vivendo na vida e que vão gerando na gente uma ansiedade que a gente acha que é por aquela situação. Olha, eu estava bem até aqui, porque é assim, A gente busca a terapia quando o nosso mecanismo de defesa fraquejou. Porque enquanto eu tô ali defendida, eu arrumei aquilo, não, eu vou seguir, igual, sei lá, essa paciente que viveu essa situação, ela guardou aquilo para ela e vou seguir minha vida, e pagou, ela mesma se castigou, pagou todas as penitências dela por N situações, seguiu a vida dela e tal, e quando ela chega porque ela estava muito ansiosa, ela é muito ansiosa, porque ela se cobra demais, ela se exige demais, até em performance profissional e tudo mais. E aí ela traz a questão da doença psicossomática e por trás disso, na hora que você vai. E assim, gente, eu tenho N exemplos, de paciente que chega com a ansiedade e depois a gente vai ver, tem problema com álcool. É um paciente alcoólatra. E o problema que ele traz não é esse. É a ansiedade que está fora de controle. Então a pessoa vem assim, eu não quero tocar naquele ponto, eu quero tocar nesse aqui. Resolve essa ansiedade aqui para mim, aquilo ali a gente não mexe. Aquilo ali está tudo resolvido. E é isso que a gente vai fazendo, é isso que a gente vai trazendo para a nossa vida. Deixa eu só ver, gente, que eu fiz algumas anotações, se tem alguma coisa. Então, assim, e isso são situações muito objetivas que eu trouxe para vocês entenderem um pouco, é claro, guardando N outras situações. Gente, eu acho que todos os pacientes têm uma história, todos, 100% vão ter uma história que vai trazer, a gente vai puxando, na hora que vê um negócio, o buraco é muito mais embaixo, sempre, a gente traz ali, às vezes, eu tenho problema de relacionamento. Aí na hora que você vai ver, o negócio vem
vem de outro. Ah, eu sou muito ciumenta, não consigo ter segurança na relação, e aí na hora que você vai ver, ela era filha e descobriu que o pai traiu, aí não sei o quê. Tem sempre uma história que a gente carrega e que faz parte de quem a gente é, né? Não é para negar essa história, mas é para integrar ela na tua vida. Não é negar, aquilo ali já está superado, eu não quero saber. Não. E nem é pra gente querer mudar, né? Porque tem coisa que a gente fala assim, o que adianta eu falar se não tem como mudar? É claro que adianta, você não muda o que aconteceu, mas você muda como você lida com o que aconteceu. O olhar que você tem com aquilo que aconteceu. Né? Porque, obviamente, ninguém ainda tem máquina do tempo para voltar no passado. Então, a gente aprende a ressignificar aquelas histórias todas. Isso é o trabalho número 1 da terapia. Então, da tua parte, o que você pode ver é tentar entender essas conexões, é perceber quando a tua reação é desproporcional às coisas, é perceber da tua ansiedade, de onde que ela pode estar vindo, é tentar se acolher com alguma situação que você passou, é tentar olhar para essas dores. Tem algumas que são muito claras, né, do que a gente viveu. Por exemplo, paciente que sofre bullying. Tem um paciente que sofreu bullying intenso na adolescência e ganhou de brinde uma ansiedade social. Esse é um link. Aquele Felca, por exemplo, o influenciador, que eu adoro ele, eu acho ele uma figura inteligente e debochado, adoro. Ele já falou em vários podcasts, né, do que ele viveu de bullying na adolescência, que ele sofreu um bullying pesado, e que ele acabou desenvolvendo uma ansiedade social. Você começa a desconfiar de tudo e de todos, você não se sente seguro nos ambientes onde você está, porque você viveu aquela situação. E é claro, o Felca faz acompanhamento psicológico e psiquiátrico, porque a gente precisa, e eu tenho paciente também que passou por situação de bullying e desenvolveu uma ansiedade social intensa, né, e precisou a vida inteira fazer acompanhamento. Então a gente entender que essas coisas fazem parte de quem a gente é, né? O que a gente tem que fazer é deixar essas feridas cicatrizarem, é não ficar cutucando, é não ficar relembrando. Muitas vezes a gente fica ruminando situações, voltando com elas para a mente, um negócio que aconteceu lá atrás e a pessoa fica presa. Tem pessoas que são presas no passado, né, que ficam retomando aquilo. Tomem cuidado com isso também, não é pra gente se vitimizar. Ai, coitadinha de mim, o que aconteceu? Meus pais brigavam demais. Não é nesse sentido. É entender, é olhar para isso e olhar o contexto, né, de onde veio, o que eu faço, né, e daqui para frente identificar essas dores, começar a entender que cada coisa é uma, que eu não sou a mesma, que a gente muda, e se eu mudei, eu posso lidar com isso de uma outra forma, né? A situação não mudou, mas eu mudei. Eu posso olhar para isso hoje de um outro jeito, ter um outro olhar, né? E até tirar, às vezes, aquela raiva que a gente tem, né? A gente, às vezes, tem uma raiva do mundo e a gente não sabe de onde vem. Vem de alguma dor aí, né? É uma formação aí de defesa de alguma dor vivida. Né? Não tem mágica para lidar com essas situações. Né? Eu trago isso para vocês, para a gente começar a ter um pouco de consciência e entender o que é a terapia, o que é a psicoterapia, o que é o adoecimento psíquico, né? O que é o transtorno de ansiedade, de onde ele vem. Né? Além de ter uma predisposição biológica até para isso, a gente tem uma predisposição biológica, a gente tem fatores ambientais, fatores sociais, fatores afetivos, tem um monte de coisa ali, né? É um caldeirão que vai acabar contribuindo para aquilo acontecer ou não. Não é uma coisa isolada, não é tão simples. Não é 2 mais 2 é 4. Então eu vou ativar agora os comentários, libertando vocês da prisão. E podem me perguntar, opinar, não sei se ficou claro, sempre fico com essa questão, ficou claro, não ficou claro? Mas me falem o que vocês acham, o que vocês acharam, se tem alguma questão. Sempre tem esse gapzinho, né, gente? Enquanto eu falo e o que vocês escrevem. Vou esperar vocês falarem aí, tirarem as dúvidas. E até, assim, conseguiram entender, né? Eu acho que isso é importante também, se vocês me falarem aí. Porque é muita informação, né? Às vezes a gente demora um pouco. Boa noite, Márcia. A gente às vezes demora um pouco para processar esse tanto de coisa que eu falei, né? Fica até um pouco reflexivo com a nossa própria vida, né? Tentando entender. Boa noite, Rafaela.
Mas me falem, vocês acham que ficou claro? Ficou alguma dúvida, alguma questão? Querem que eu esclareça melhor ou querem... Muito bom, boas palavras. Não é muito... que bom que ficou claro para vocês, né? Mas eu sei que... Boa noite, Jossi. Eu sei que não é simples, né? Quando a gente traz questões que são mais profundas, mais doídas, né? E a gente às vezes pensa na nossa própria existência ali, né? O que fazer, né? Alguma questão? Se vocês não tiverem, eu recomendo que depois a live não fica salva no Instagram, né? Eu salvo depois lá no canal do YouTube, provavelmente aí pela semana, sei lá, domingo, segunda, eu posto lá. E eu recomendo que vocês entrem lá e assistam a live inteira, né? E às vezes até reassista, né? Porque a gente vai ouvindo e vai processando e vai entendendo. Boa noite, muito bons esclarecimentos. Que bom, Simone. Rafaela, primeira vez aqui, você é policial? Eu sou psicóloga da polícia, eu sou capitão psicóloga da Polícia Militar. Antigamente eu queria muito fazer prova, mas hoje em dia com meu nível de ansiedade não conseguiria. Pois é. Se você tem um nível de ansiedade muito alto, realmente não vale a pena, porque o trabalho só faz isso potencializar a nível máximo. Eu tenho vários pacientes na polícia e como em todo lugar, inclusive na sociedade, né? A ansiedade é o pior problema. Paty, eu entendi uma situação que aconteceu comigo na infância e hoje acolho a minha ansiedade. Que bom, Paty. É isso, né? A gente começa a entender, acolher, enxergar de outra forma. Gisele, me fez lembrar muito da pressão que eu sentia quando não conseguia aprender na escola. Tinha muitos gritos e palavras humilhantes, como você é burra, da minha família. Isso é terrível, né, Gisele? Muitas vezes a gente cresce, quando vive isso, com a autoestima baixa, não acreditando na nossa própria capacidade. E aí, de repente, numa entrevista de emprego, você tem uma crise de ansiedade. É porque eu passei pela entrevista do emprego. A entrevista de emprego é o gatilho daquilo, mas é porque acionou aquela baixa autoconfiança lá de trás, quando você se esforçava para alcançar alguma coisa e ao invés de ter palavras de incentivo, tinha julgamento e crítica com palavras duras, né? Isso é triste, isso é bem triste. Então... Mais alguma coisa, gente? Eu tô achando que tá tão lento aqui para vocês. Não sei se vocês que não estão escrevendo, se tá demorando para aparecer. Mas é isso, então. Ficou claro, então. Vocês estão tranquilos em relação a tudo. Tranquilos eu acho que não, né? Eu acho que a live acaba mexendo um pouco, né? Gisele, minha sorte foi conhecer meu marido, ele me ensinou com muito amor, estamos juntos há 35 anos. Que maravilha, Gisele, que coisa boa, né? A gente vai, quando tem um bom encontro, né, um encontro positivo na vida, né, que reforça as nossas melhores características, né? Eu falo que tem gente que adoece a gente e tem gente que traz saúde, né, que traz nosso melhor lado, né? Tem esses encontros que a gente tem na vida, né? Às vezes encontros no trabalho, na amizade, o que for, né? Aí tem aqueles encontros que fazem a gente despertar o nosso melhor lado. E tem aqueles que despertam o que é de pior em nós, né? Aquela pessoa que parece que só mexe com as piores emoções, né? Juliana, boa noite. Boa noite, Juliana. Ana Maria, lembro de mim muito solitária, atrás da casa, lendo. Eu era também uma criança muito tímida, né? Porque toda essa insegurança me jogava num poço de timidez. Eu era muito tímida. Aliás, eu fui muito tímida até 17 anos de idade. Catarina, e quando carregamos o rótulo de gordos ou muito magrelas, porque sempre ouvimos isso, e aí nos enxergamos assim a vida toda. Pois é, Catarina, é hora de mudar, né, os óculos, porque a gente vai construindo a nossa imagem a partir do olhar do outro. Aí quando você é criança e acaba sendo rotulada, seja de gordo, seja de magra, seja de bonita, seja de feia, é a imagem que a gente vai construir da gente, né? Só que quando a gente é adulto, a gente tem que começar a se olhar da forma
real, né? E não com aquele olhar do outro o tempo todo, né? Eu tenho que me enxergar como eu sou e buscar a minha melhor versão, porque a gente pode ter a tendência a estar dentro desse padrão que foi estabelecido de alguma forma, né? A atender essa expectativa. Se alguém fala que você é gordo, que você é magra, é como se você tivesse que atender aquela expectativa de forma até inconsciente. E aí se mantém naquele padrão que foi estipulado não por você, mas por um olhar de fora, né? E isso é bem cruel. Rafaela, peraí. Também sofri bullying sobre ter sido gordinha a vida toda. Hoje em dia não sou mais, porém na minha cabeça isso parece que ficou. É terrível, né? Essas coisas, é impressionante como isso é um registro que fica na gente e a gente tem dificuldade de descolar desse rótulo. Como eu era muito tímida, eu fui vista pelos meus pais como tímida a vida inteira, até quando eu não era mais. E eu lembro que aquilo me incomodava um pouco, porque eu ficava, eu não sou tímida, eu já mudei. Mas eles não viam essa mudança, né? Então eles sempre se referiam a mim como uma pessoa tímida, insegura, e eu já não era mais, né? E aquilo para mim era estranho. A gente fica ali meio colada ainda nesse rótulo, né? Eu fiquei muito tempo duvidando da minha capacidade, por exemplo, de falar em público. E eu falo super bem, né? Seja aqui, seja na polícia em palestra, seja dando aula que eu já dei, né? Assim, a gente... E eu duvidava disso, porque eu tinha esse rótulo em mim de ser tímida. E a gente tem que aprender a descolar disso, para poder ser quem a gente é, né? E não quem acham que a gente é. Juliana, tenho ansiedade generalizada. Fui no psiquiatra e ele me passou muito remédio, estou só dormindo. Juliana, revê-se a medicação. Eu sempre converso com os meus pacientes. Medicação psiquiátrica não é para a pessoa ficar dopada ou sonolenta em excesso. Se você está com muito sono, tem que rever a dose. Não é para você ficar sonolenta o tempo todo. E tem que fazer terapia. Não sei se você faz, mas o mais importante no tratamento da ansiedade é a terapia, tá? Eu tenho pacientes que saíram de quadros super graves só com terapia. Klaus Santos. Muito obrigada, Adriana. Suas palavras ressoaram aqui. Muito. Ai, que bom, Clau. Juliana, boa noite. O medo e a insegurança andam sempre juntos? Acho que sim, Juliana. Toda vez que você tem medo, você está insegura, né? Toda vez. Você não tem medo sem insegurança, né? A gente tem medo e tem insegurança. Às vezes a gente tem insegurança e não tem tanto medo, mas normalmente andam juntos, sim. As coisas estão juntas. Porque quando a gente está com medo, é porque a gente está com medo, eu não vou dar conta, eu não vou conseguir. Né? Pode ser um medo real, eu tenho medo de ser assaltada, porque né, eu não tenho condição de reagir a isso. Ou um medo imaginário, né? Eu tenho medo que pensem que eu sou ridícula, então eu não vou falar. Né? A ansiedade social é isso, eu sou insegura, eu tenho medo de parecer ridícula. E aí eu fico quieta, né? Então, normalmente são emoções que estão juntas. Mas o medo, ele pode existir, assim, não que a gente seja inseguro o tempo todo. O medo pode ser pontual. Sei lá, eu sou uma pessoa que sou segura, eu tenho uma boa autoestima, graças a Deus. Eu realmente tenho uma autoestima bem adequada e tudo. Então, eu não sou uma pessoa insegura por natureza, mas eu sou uma pessoa que tem medo diante de alguns fatos. E aí, no momento em que você sente medo, você está inseguro, né? Mas isso não é uma pessoa insegura como uma personalidade insegura. Não sei se você entendeu, né? Assim, na hora que eu sinto medo, eu estou insegura, mas no dia a dia não. Eu sou uma pessoa segura e que tem medo eventualmente, porque todos temos, né? O medo é uma emoção protetiva. A ansiedade, ela é normal, todos temos ansiedade. É importante. A ansiedade te coloca em prontidão. Agora, a ansiedade que paralisa, a ansiedade que é um transtorno, aí é outra história, aí é um estado adoecido, né? Florianita. Eu era muito pobre, minha prima tinha muita vergonha de sair junto. Ai, que horror. Isso é péssimo, né? Isso é uma coisa que a gente traz também, né? De quem viveu muita escassez, quando tem, aí, né? Quer, ostentar e fazer e não sei o quê. Eu sempre falo isso, né? O novo rico é o que mais ostenta, né? A pessoa que é rica, de família rica, é normalmente aquela pessoa low profile, simples. A pessoa que passou por uma escassez e de repente tem dinheiro, aí esbanja, né? A gente tem que tomar cuidado com as compensações, né, que a gente faz na vida, né?
Simone, tive um pai presente em casa, mas ausente na afetividade. Isso me causou muita mágoa. Nunca consegui perdoá-lo em vida. E sei que isso me causou muitos problemas na vida adulta. Sim, Simone. E é tão bom a gente poder perdoar, né? Mesmo que ele não esteja mais vivo, né? A gente conseguir se libertar, né? O perdão não é pro outro, é pra gente conseguir tirar essa mágoa de dentro, né? Porque é isso, impacta a vida, né? Juliana, eu sofri muito bullying por ser estrábica. Gente, o bullying é um negócio que... Tem gente que fala que é mimimi. Não, não é mimimi, né? Assim, tem situações de bullying que são muito pesadas, que realmente geram muito sofrimento. Jaque, doutora, faço terapia, tenho ansiedade e insegurança. E você tem melhorado com a terapia, Jaque? Eu acho que é importante pensar nisso, né? A gente tem que ir apresentando pequenas melhoras, né? Assim, eu vejo isso muito claramente com pacientes minhas, né? Hoje eu até atendi uma adolescente que tem transtorno de ansiedade e estava péssima no início do ano, vomitando antes de ir para a escola, super mal, e agora ela já está bem melhor. E eu estou atendendo ela tem o quê? 2 meses. E ela já está assim muito mais, nossa, eu estou muito mais leve, está indo para a escola bem, passou por semana de prova, teve boas notas, está tudo entrando nos trilhos aí, né? Então é importante. A gente não acha assim, isso eu acho que é uma coisa importante de observar. Normalmente, muitos sintomas cessam sem muita demora na terapia, né? Depois é lógico, esse trabalho mais profundo, de virem as questões mais profundas, e isso leva mais tempo. Agora, uma melhora já, nossa, eu tenho... Sei lá, é porque não dá, né? A gente tem essa questão ética. Mas se eu pudesse trazer os depoimentos dos pacientes, assim, eu tenho N depoimentos de pacientes que melhoraram muito, né? Tem uma paciente que eu tô fazendo um trabalho lindo com ela e eu fico tão feliz de ver. Ela tá comigo tem uns 2 meses. Eu acho que é o 3º mês já. Nossa, ela já tá assim, ela descobriu alguns problemas que ela não sabia que tinha, né? Assim, ela vem por uma questão, na hora que vê, tem outras muito maiores e ela já tá assim, se mexendo pra caramba. É claro que a terapia também, gente, vocês têm que pensar que a terapia depende muito do engajamento do paciente também, né? O psicólogo vai estar com o paciente, via de regra, 1 vez por semana, 1 horinha na semana. Então a pessoa, é igual você vai no nutricionista, ele te passa a dieta, mas você tem que fazer. Não adianta ele te dar uma dieta perfeita. Aí você olha, nossa, que lindo. Se você não fizer, você não vai alcançar o teu resultado. Então é importante que a gente faça a nossa parte. Aurora, boa noite, Adriana. Eu sofro muito com ansiedade, moro sozinha. Será que isso influencia? Você que tem que avaliar, né? Eu tenho uma paciente que mora sozinha e ela ama, e ela tem TAG, ela era super ansiosa, mas a questão dela não tinha nada a ver com a solidão, ela fica muito bem sozinha, tanto que hoje, né, hoje eu atendi ela hoje, e ela estava ótima, né, ela sempre fala, não, né, mas eu faço terapia, né, ela fala isso pra todo mundo, né, tipo, gente, mas eu faço terapia, né, tipo, situações que hoje ela tira de letra, que a pessoa fala, nossa, você lida tão bem com isso, ela faz terapia, né. Eu acho ela maravilhosa. E ela super mora sozinha, super bem, sem nenhum problema. Pode ser que pra você seja um problema, e isso é você quem tem que avaliar, não é uma regra. Glaucia, eu me sinto vergonha do meu corpo, tenho 40 anos e peso 40 quilos. Quando estou em qualquer lugar parece que as pessoas ficam falando do meu corpo. E por que você é tão magrinha? Você não se alimenta bem? Tem alguma questão de saúde? O que é? Gente, tem algumas coisas na vida, isso eu falo pra vocês de coração. Tem algumas situações, alguns mal-estar que a gente tem, mal-estares, sei lá, malestares, sei lá como é que fala o plural disso, gente. Mas tem algumas situações que a gente tem de sofrimento que a gente tem o poder de mudar. O nosso corpo é uma dessas coisas. Seja porque tem pouco peso, seja porque tem muito, a gente tem como melhorar o nosso próprio corpo. Eu sou contra a gente falar do tipo, não, você tem que se aceitar do jeito que você é. A gente tem que aceitar aquilo que não é possível mudar. Então, se eu sou infeliz porque eu sou muito alta, você não vai diminuir. Se eu sou infeliz porque eu sou muito baixa, você não vai crescer. Agora, o meu corpo eu posso melhorar. Seja com musculação, eu até brinco, né, que eu era muito magra quando eu era jovem. Era muito, muito, muito magrinha.
E eu tinha vergonha, porque eu era desbundada, né? Eu não tinha bunda nenhuma. E hoje eu fico, gente, por que que eu não descobri que o glúteo crescia com a musculação? Eu teria sido poupada de tanto sofrimento na minha juventude, porque eu me incomodava de não ter um glúteo. E é uma coisa que hoje, né, com a musculação já tão divulgada, todo mundo sabe que melhora muito a estética do corpo. Então, assim, se eu tenho uma situação do meu corpo que eu posso mudar, por que que eu não mudo? Eu posso melhorar. Você não pode ser outra pessoa. Ah, eu quero ter o corpo da Gisele Bündchen. Não vai rolar. Agora eu posso melhorar eu posso ser a minha melhor versão. E isso a gente não pode se sentir tão impotente a ponto de achar que não é capaz de melhorar coisas na nossa vida. A gente consegue, inclusive o nosso próprio corpo. Já que não está vendo melhora, conversa com a sua terapeuta sobre isso. Eu sempre falo isso e acho importante. Eu já tive paciente que chegou para mim e falou uma vez, Adriana, eu não sei se eu estou equivocada e tal, mas eu não estou percebendo muita melhora. E aí a gente trouxe isso para terapia. E isso foi um trabalho de terapia, fez parte, né, da gente tentar entender, alinhar a expectativa, o que está acontecendo, isso e aquilo, ou até sinalizar avanços que a própria pessoa não percebia. Então leva isso para a tua psicóloga, olha, eu estou aqui já faz X tempo, eu não estou vendo nenhuma melhora, o que você acha disso, e, enfim, né, isso tem que ser pauta da tua terapia. Simone, faço terapia por muitos problemas, doutora, mas um dos pontos que mais me consome é trabalhar a perda da minha mãe, que tem 95 anos. Só ouço as pessoas falar que você tem que se preparar. Eita, Simone, mas ela ainda está aí, não sofre com isso, né? É um sofrimento de cada vez. Aproveita que ela está aí, né? Isso é um grande privilégio, né? A minha mãe morreu com 47 anos, eu não tive esse prazer, né, de viver tanto tempo do lado de uma mãe. Isso é maravilhoso. Não fica focando num sofrimento que você ainda não tem. Aproveita o momento que você ainda tem com ela. Eu acho que a perspectiva é outra, até porque a gente não tem preparação, gente. Para perder alguém que a gente ama, não tem que se preparar. Vai doer, vai doer. É isso. Mas a única coisa que você pode fazer é aproveitar enquanto ela está aí. Vai ficando, vai aproveitando cada minutinho com ela. Eu acho que isso é um grande privilégio. Aproveita, aproveita. Depois, quando acontecer, e aí você lida com isso. Não tem como, gente. Viver luto sem dor, não tem como. Catarina, não sei se você falou disso, porque não consegui assistir desde o início, mas você acha que tem dores que a gente herda de quem nos cria, pais ou avós? Em que sentido, Catarina, seria esse herda, né? Dores que ele... O que acontece, eu não sei em que sentido você está dizendo, mas pode ser que, sei lá, a gente tenha, por exemplo, uma mãe mal resolvida com alguma condição que vai impactar quem a gente é. Porque quem ela é, impacta quem a gente é, né? Se é uma pessoa que tem limitações, né? Tem as questões biológicas, né? Se for falar de herança genética, a gente tem herança genética, que também não é uma coisa que determina, é uma herança que pode te predispor a coisas, né? E tem o convívio, que aí a gente fala, sei lá, uma mãe ansiosa pode gerar filhos ansiosos, porque é aquela mãe que vai ficar o tempo todo, menino, cuidado, desce daí, ai minha Nossa Senhora, achei que você fosse não sei o que lá, ai meu Deus do céu, ai socorro, o mundo é perigoso. E aí a criança cresce naquele ambiente extremamente ansiogênico, e aí ela pode se tornar ansiosa. Eu não sei se é nesse sentido que você está falando. E tem dores que a pessoa vive, que ela não resolve na vida dela, que acaba impactando quem a gente é, né? Não sei se é isso. Simone, a minha mãe é viva, mas tenho muito medo de perdê-la. Sim, Simone, aproveita, não fica pensando no dia de amanhã. A gente não sabe, vai que você vai antes dela. Tá sofrendo aí à toa. Gente, a gente não sabe. A gente não sabe a hora da partida de ninguém, nem da minha, nem da sua, nem de ninguém. Se a gente for focar nisso, a gente não vive. Foca no que você tem hoje. Foca em viver hoje. Amanhã é outro dia. Amanhã é outro dia. O mal do ansioso é sofrer por antecipação. Pode ter certeza que o teu sofrimento agora talvez seja maior do que lá na frente, né? Então, assim, até porque quando diante do inevitável, é inevitável, né? O dia que acontecer, você vai viver, não tem jeito. Mas não antecipa, não. Foca no presente, esquece, um dia de cada vez, gente. Às vezes a gente gasta uma energia com umas coisas que não tem o menor sentido, que a gente não tem o menor controle. Não vai adiantar. Você não tem como se preparar, não é um treino.
de corrida, que eu vou falar, corre 10 quilômetros, né, você vai fazer maratona, vamos nos preparar. Gente, não tem preparação para perder quem a gente ama, não tem preparação, a dor vai chegar. Só que você está antecipando a dor, você está vivendo uma dor, você está matando tua mãe em vida, curte ela agora, deixa isso para depois. Florianita, amei te encontrar, perdi você, sempre te sigo, era Flor Magalhães. Ah, Flor, você mudou, por que você mudou? Por que você mudou o teu nome? Glaucia, eu faço academia porque eu tenho vergonha, não gosto de fazer nada em público. Ai, Glaucia, para com isso, não tem isso não. Nem, ó, pode correr pra academia, fazer tuas coisas, ninguém tá nem aí pra você, pensa nisso, foca em você. É porque você fica achando que estão falando, e aí você vai, né, ai meu Deus, não, ninguém tem nada a ver com tua vida, segue tua vida, faz o que você tem que fazer, né, se você, a academia é uma coisa que só agrega pra gente, pra nossa saúde mental, pra nossa autoestima, pro nosso fortalecimento. Catarina, no sentido de serem passados na educação de forma como nos educa, nas limitações que impõe, no alerta dos perigos, tudo isso. É isso, com certeza. A gente pode herdar isso, nesse sentido que você está trazendo, com certeza absoluta. Bom, gente, eu acho que já está tarde, né? Que horas são agora? Já está na hora da gente partir, que eu já acho que já respondi bastante. 9h10 já, ó, 20 minutos conversando. Alguém tem alguma... Aurora, Adriana, quando tenho crise de ansiedade não gosto de ficar sozinha, vou para casa de uma irmã. Que bom, é melhor mesmo não ficar sozinha. Qualquer dor compartilhada é melhor, né? Ninguém gosta de ficar sozinho, né? É horrível, porque a gente tem medo de passar mal, de morrer, de ficar maluco. Aí você não quer ficar sozinha. Que bom, não tem problema nenhum você recorrer e ter uma rede de apoio. Que bom que você tem. Pior é quando a gente não tem, né? Não tem problema ter uma crise de ansiedade, você ter ajuda. Na época, eu já tive crise de ansiedade no passado e sempre que eu me sentia mal, eu tinha que falar com alguém também, eu tinha que ligar, tinha que falar, né? Simone, muito obrigada, doutora. De nada, querida Glaucia, adoro quando você me responde. Eu sei, Glaucia, você me manda muitas caixinhas, né? E eu sempre te respondo, apesar das suas caixinhas serem longas. Então tá, gente, ó, foi ótimo, eu acho que deu para esclarecer bastante coisa. Quem chegou no final e que perdeu, a live vai ficar salva lá no YouTube, eu não sei quando, mas vai para lá. E eu recomendo que vocês vejam e revejam, eu sempre falo isso, né? Porque a cada momento que a gente vê e que revê, é um outro momento, a gente muda o enfoque, a gente processa aquela informação de uma outra forma. Então, se cuidem, né? Lembrem que depende mais de vocês, qualquer situação, tá bom? Um beijo, uma boa noite para vocês e até daqui 15 dias na nossa próxima live.